Chegamos ao quarto episódio de It. Bem-vindos a Derry. Tivemos Ajax o Marciano no episódio. Tivemos olhos saltados, parecendo o desenho da Hanna-Barbera. Filme do Máscara. Roda a vinheta pra gente começar essa resenha sobre o quarto episódio dessa sériezinha de terror, desse terror pop. It, bem-vindos ao Derry. Roda a vinheta. Hi Brasil! Bem-vindos a essa ilha mística, essa ilha espacial fantástica de Hi Brasil. Eu sou o Jimmy, do canal Jimmy Nada Neutro, o seu Visconde de Sabugosa do Mundo Nerd, o Duende Brazuca, o seu idosinho do Mundo Nerd. Hoje pra gente falar, eu assisti o quarto episódio da série It, Bem-vindos a Derry, que está disponível na HBO Max. Antes de mais nada, pessoalzinho, eu vou convidar vocês para curtir o canal, dar um like pra gente, para ajudar o canal a crescer. Custa nada, é de graça. Dá um like pro Duende Jimmy. Dá um like, custa nada. Compartilha se você gostar do vídeo. Faz um comentário. Beleza? Bora pra resenha? Pessoal, vamos começar a falar aqui. O quarto episódio, eu preparei um roteiro pra gente falar aqui dos principais acontecimentos e do que eu achei do episódio, tá? Eu achei um bom episódio, é o Batman Begins do It. Nós conhecemos finalmente a origem da criatura. Vamos ver aqui, ó. O nome do episódio, gente, pra quem não gosta de episódios longos, o nome do episódio já traduz. O episódio tem 1 hora e pouquinho. O nome dele é o Grande Aparato Giratório do Funcionamento do Nosso Planeta. Eu cansei só lendo, pessoal. Só de ler eu já cansei. Então combina com a duração do episódio. Se você não gosta de série com episódio longo, essa série não é pra você não. Tem 1 hora e demora um pouco, mas ela te prende, gente. É um terror que te prende. É muito bom. Então, pessoal, ela aprofunda a origem do It, dessa entidade maligna, e aumenta um pouco a tensão, né? Aquela sensação de terror que os outros episódios vêm construindo. A gente vem numa escalada de terror, assim. E as crianças e os adultos, eles descobrem um pouco mais sobre a ameaça, embora cada um de maneiras diferentes ali, né? Eu separei os principais acontecimentos para comentar com vocês. O It, pessoal, ele é quase um Superman do terror. Um super-homem do terror. Ele é um alienígena. Essa série subiu muito, muito no meu conceito já. Tem alienígena. Eu sabia. Eu já gostava do It, por ele ser um palhaço, né? Que eu gosto do Duende Verde, gosto do Coringa. E eu gosto do It por isso. É uma figura icônica, marcante, né? Os filmes não são lá essas coisas, mas a figura do It, ela é muito atrativa, né, visualmente. Então não tem como você acabar não gostando da plástica do personagem, né? Então, gente, a gente tem o episódio, ele revela aqueles detalhes cruciais da origem e do Galo. Galo, eu achei que era o Galo do Esporte Clube Atlético Mineiro, de Minas. Mas é Galo, o nome dado pela tribo indígena Xocopiuá. Chocopinho do ratinho, será? Será que é o achocolatado do xaropinho? Fica aí, esse nome dessa tribo é o do ratinho, hein? O Galo é como eles chamavam a entidade, pessoal, que a gente conhece como Pennywise, o palhaço. O episódio mostra como ele vai se alimentando dos indígenas ali. Dos indígenas, parece
parece colonizador, né? Parece colonizador europeu, não. Como ele vai se alimentando e aterrorizando os nativos na época, mostra então que ele é uma entidade que vem de séculos, talvez, né? Já eu achei uma origem parecida porque tem a Kryptonita. O It tem a Kryptonita dele, hein? Será que o criador Stephen King estava pensando no Superman quando fez o It? Não tem aquele filme que o James Gunn dirigiu lá da criança que cai, em vez de ela ser boa, ela é um demônio? É um filme de terror? O James Gunn dirigiu, ele produziu, né? Esqueci o nome do filme, gente. Eu vou tentar colocar aí. Eu sempre esqueço o nome dos filmes que eu cito. Mas é uma que é um menino demônio lá, igual o Superman, né? Será que o Stephen King tava pensando no Superman quando ele criou o Witch? Ó. Fiquei pensando, porque tem os pedaços ali era uma prisão que continha ele, né? E esses pedaços que os indígenas usam pra lutar contra ele. Ficou muito parecido com o Kryptonita, né? E ele vai se alimentando dos indígenas ali para crescer o poder, para isso. E aí o episódio ele estabelece, gente, que a criatura veio pra Terra de uma forma maligna pura ali, né? Dentro, que aquilo era uma prisão. E que ali acidentalmente eles acabam soltando ele na hora de retirar aquele... Na hora de dar aquela minerada, assim. Eles acabam soltando a criatura. E ela vai se fortalecendo na área. E com a própria Kryptonita, eles acabam vedando ali, né? Criando meio que um portal para conter a criatura na floresta, né? Foi um trabalho dos Chocopiwas. Me lembra muito o nome de achocolatado. Essa tribo indígena. Achocolatado do xaropinho, chocopinho. Investigações separadas, pessoal. As crianças, o Will, o Rick, a Lily e a Ronnie tentam mostrar as evidências. Esse é o começo do episódio. Mostrar lá pro delegado que eles tiraram foto e que não foi o pai da Ronnie que matou ninguém, que eles tiraram foto das criaturas, que eles ficaram no cemitério. Mas as fotos aparecem borradas ou normais para os adultos. O jeito que o It usa para, né, enganar e camuflar sua presença, só as crianças acabam vendo ele. Apenas aquela foto embaçada do terceiro episódio do final, que fica visível para os adultos, né? E as crianças são frustradas para mostrar as evidências, né? Essa origem, pessoal, do It, que é um alienígena que se alimenta, que matou lá os indígenas, a luta muito difícil, né, dos indígenas contra ele, para conter ele, só dá uma enfraquecida nessa coisa da criança protagonista, né, porque os indígenas, ele é uma entidade cósmica de séculos, né, décadas no mínimo, que vem se fortalecendo e expandindo a sua influência ali de terror em toda a região. Os nativos, com conhecimento ali espiritual que eles têm, não conseguiram derrotá-lo. E no filme do It, né, no 1 e no 2, as crianças derrotam. Esse é o problema de você botar a criança como protagonista. A gente tem que comprar que as crianças derrotam a entidade quase, sei lá, milenar, né? Se ela vem do espaço. Gente, a gente tem que comprar isso, né? Fazer o quê? Os adultos, pessoal, a Charlotte e o Leroy começam se aliando, né? Ao Hank Grogan, que está preso, né? Pelos assassinatos das crianças lá. Ele ainda está preso, tentando provar a inocência. E a gente descobre um terror. Uma coisa absurda. A gente descobre que ele estava se relacionando com a mulher branca. Esse era o terror da época. A série continua essa pegada de abordar além do terror, né? Do It, o terror ali. Tem esse terror relacionado ao racismo.
ele não queria revelar, ele mente várias vezes porque estava com uma mulher branca. Então, se isso... E ele fala no diálogo com a Charlotte, com a esposa lá do Major, que se descobrirem isso, ele vai estar morto. Então, a série abordando a questão do racismo, né? Que era é pior do que ficar preso, é ele ser descoberto saindo com a mulher branca. Olha que mundo era isso. A Charlotte vai lá e pressiona a polícia, né? Pra conseguir falar com o Hank Grogan. E o Major lá, o Leroy, ele tem o primeiro encontro ali com a entidade. Através a gente começa a ver o balão do It, né? Tipo um easter egg. Tá entregando aos poucos o personagem, né? Ele leva o filho, o Will, pra pescar, né? Eles estão lá pra ter um dia de folga, pra se aproximar, como a Charlotte tinha recomendado pra eles se aproximarem. Mas o Will ele vai pegar a isca, né? Pegar as minhoquinhas que se usa pra pescar, né? E ele vai até o carro pegar a isca que ele deixou e o Will é novamente aterrorizado pelo It, vendo ali, trabalhando com o trauma dele, do pai que se queimou na guerra, né? E vê a imagem do pai dele, do Leroy carbonizado após o acidente de avião na guerra, né? E o Leroy, ele enxerga o balão. Pelo que eu entendi, ele consegue enxergar o balão, né? O balão ali é um artifício do It que não é só as crianças que enxergam, os adultos também enxergam, né? Então, ele enxerga e ele começa a acreditar, porque o Will fala que tem alguma coisa errada em Derry. Aí ele vai ser tipo aquele xerife do Stranger Things, né? Que vai provavelmente ajudar as crianças junto com o Harlan. Vão fazer ali a equipe, né? Vai ter a Liga da Justiça adulta, os adultos. Vai ter a Liga da Justiça jovem em Derry. Depois a gente tem o pessoal Dick Halloran. A gente descobre que ele é o Ajax, gente. Pra mim é isso. A gente tem uma ampliação dos superpoderes ali dele. Ele entrando na mente do filho da Rose, né? Ali dos indígenas. Da tribo Chocopop lá. Chopop? Como que é o nome da tribo mesmo? Que eu esqueci. Da tribo Chocopiwá. Chocopop. Ele tem um poder ali de entrar na mente. Eu lembrei do Ajax na hora, gente. No episódio que eu fiz especial sobre a consciência negra, eu falei que poderia ser abordado o Ajax fazer alegoria, fazer essa fabulação com a questão da aparência, a questão dos negros, né? E nesse episódio ele parece muito. Ó, já temos aí tô recebendo um espírito. Nós já temos um ator pra fazer o John Jones, hein? O nosso Caçador de Marte. A cena me lembra muito uns episódios da Liga em que o John entra na mente pra retirar a informação, né? Pra quem assistiu aí a Liga da Justiça. Então a gente tem o Dick Halloran, nosso Caçador de Marte ali. Eu já chupa Stranger Things, tem mais super-herói que vocês, chupa. Ele continua a investigação através do relato lá, que ele pega na cabeça entra na cabeça, tem as portas. Ele vai lá e entra numa das portas para descobrir aonde que tá escondida a criatura, né? E ele acaba descobrindo que é a entrada para os túneis para a criatura pode estar escondida ali naquela aquela casa na rua Neibolt, a mesma casa dos filmes do livro, né? E eu gostei dessa cena, né? É uma super-heróica, adoro coisas super-heróicas. Teve naquela hora que ele começa a entrar na mente do Jacob lá, do lobinho, que eu esqueço do nome, do filho da Rose. Eu achei que ele ia virar lobo, gente. Falei, agora ele vai virar lobo. Agora vai entrar Crepúsculo de vez nessa série. Ele vai virar um lobo. Ele começa a se contorcer todo, né? Eu achei que o Halloran só tinha... Ele era meio que o radar
das esferas do Itão, a coisona, ele era só uma coisa meio contato sobrenatural, mas ele consegue ler mente, né? Tá ampliando. Falta só ele virar verde, voar, se metamorfosear, né? Em um dragão. Aí já é o Ajax marciano. Achei bom, hein? Bom esse ator, eu acho que ele poderia. Aí, James Gunn, contrata ele pra ser o Ajax. Temos a intensificação do terror, hein? O episódio, pessoal, ele apresenta uma cena... Sabe aquela cena do olho pulando assim? Do Frajola, do filme do Máscara, quando ele vê a Cameron Diaz assim, dançando. A gente tem uma cena meio... como eu posso dizer? Meio... aterrorizante, porque a criança tá com o olho saindo pra fora, né? Mas lembra um pouco uma cena cômica de desenho também, vocês não acharam? Pra mim ficou parecendo uma cena meio de desenho. Eu não achei... Algum pessoal falou que é uma grande cena de terror, assim, mas eu não achei. Eu achei a outra do parto lá, da mãe da Ronnie, eu achei melhor a cena. Então ela apresenta essa cena aí envolvendo os olhos da Marge Truman, que ela ia pegar uma peça na Lily pra se aproximar ali, pra se fazer parte do grupo, né? E ela sofre uma transformação, o olho dela começa a inchar, né? Você tem aquele efeito. Por medo, a gente tem mais uma amostra da influência do It ali, né, na mente das crianças, que é essa influência crescente, psicológica e física que ele tem sobre as crianças, né, faz as crianças o tempo inteiro ter essas alucinações. Se tem uma coisa, pessoal, que a gente aprende desde criança, é que quando uma coisa cai no nosso olho, quando você está lavando o cabelo, passando shampoo, e cai no seu olho, a gente tem que jogar água, né? Jogar bastante água. A menina pega uma chave de fenda e faz assim. Menina, onde ela foi educada, hein? É a mãe dessa menina que ensinou para ela jogar uma aguinha na cara quando o seu olho tá irritado de sabão. Ela pega a chave de fenda pra... O It é poderoso, hein? Esse alienígena é poderoso, hein? Além... Se não bastasse ela tentar acabar com a irritação do olho com a chave de fenda, ela tenta costurar o olho assim, ó. Aí não dá, né? Aí essa criança também tá pedindo pra morrer. Aí acontece a cena clássica, a Lily tenta ajudar ela e é pega com a chave de fenda na mão, né? Tentando esfaquear a menina. Todo o colégio inteiro vai achar que ela é louca. Provavelmente agora ela vai cair de vez lá no sanatório, no asilo Arkham Derry, né? A gente tem o General Shaw lá do exército, que tá planejando entrar nos túneis, né, para tentar usar a entidade como arma na Guerra Fria, que é provavelmente uma das tentativas para os próximos episódios, né? E o episódio, pessoal, ele marca um ponto de virada, né, pra mim na temporada, que são os personagens começando a ligar esses pontos, a perceber que tem alguma coisa de errada mesmo em Derry, tanto os adultos quanto as crianças ali unidas, né? Eles começam a ligar os pontos sobre a origem da criatura. Agora eles descobrem ali, graças ao poder de telepata do nosso John Jones, o Dick Halloran. A gente tem ali a primeira, eu não lembro se no It tinha menção desse artefato que é a Kryptonita do It. Eu acho que nos filmes não tem, né? Tem? Não lembro, gente. Comenta aí se nos filmes tem essa menção ao ponto fraco dele, né, dessa Kryptonita, né? A gente tem, por isso que pra mim é um ponto de virada, e a gente tem, ele aparece lá na hora que o Will tá olhando no telescópio, é a primeira vez que ele aparece, mesmo que é bem rápido, mas ele aparece como palhaço, né, por inteiro ali, né? E você tem de novo o balão, né, o pai dele sai gritando, né, ele fala que tem alguém vigiando a casa, mas era o It. O Will viu o palhaço.
Por isso que eu acho que é um ponto de virada, né? E eu acho que a gente nunca mais vai ver, pessoal, um balão vermelho como antes, né? Toda vez que você vê um balão vermelhinho, você vai lembrar do It. Isso que eu falo da iconografia que ficou no cinema, né? A gente lembra, se você vê a máscara do Darth Vader, você sabe o que é. Se você vê um nariz assim, você lembra do Pinóquio. São itens icônicos do cinema, né? Que faz você sempre lembrar. São poucas coisas que fazem isso, né? Você tem a cena do ET, você tem talvez o barco do Titanic, você tem algumas máscaras, aquela máscara do Coringa que você lembra. Que mais icônico de cinema que você tem, que você reconhece só de olhar, né? Talvez o Anel do Senhor dos Anéis, lá ele, e... deve ter outros aí que eu não tô lembrando, gente, mas tem objetos icônicos do cinema, né? Que fazem você lembrar da obra só de olhar para aquilo, né? E eu acho que um balão vermelho é uma dessas coisas, né? Que vai fazer a gente sempre lembrar do It. Será que aquele quadro, gente, é da Menina e o Balão do Banksy? É o It atraindo ela? O It é do Reino Unido? Toma cuidado, Inglaterra. O Banksy, esse artista de rua, esse ativista político, na verdade é o It, que se cansou de criança, porque todo mundo cansa, né? Uma hora eu sou tio, então eu fico 5 minutos com meus sobrinhos e depois eu quero entregar para os pais deles. Então eu acho que o It cansou de criança, ainda mais depois que foi derrotado. Aí ele foi lá para a Inglaterra, virou artista de rua, grafiteiro, um grafiteiro mascarado, e começou a virar ativista político. Que é aquela coisa de quem não tem que fazer mesmo, e virar ativista político. Vocês acham que o Banksy, pessoal, é o It disfarçado? Comenta aí, gente. Jimmy Nada Neutro. Fui.